Agora foi. Então, gente, nessa primeira reunião do Palinde, né, do ano de 2021, eu vou passar a apresentar para vocês o projeto que eu enviei ao CNPq no ano passado para solicitar uma bolsa de produtividade em pesquisa. E tive a aprovação, né, o resultado saiu nesse ano já, de 2021, e vai ser o segundo projeto que eu aprovo, né, como pesquisadora do CNPq. O primeiro foi a surpreendente história das palavras, né? Eu trabalhei com dicionarização, e para esse ano eu fiz um recorte um pouco mais específico, propondo então a história das palavras e a dicionarização, ditos e não ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI. Então, essa apresentação hoje para vocês diz muito a respeito do que é esse projeto, diz muito do meu desejo de pesquisa para os próximos 3 anos e diz muito do envolvimento que eu espero do Palinde com esse projeto. Pode passar, Robson. Vocês vão ver que eu coloquei todos os objetivos em slides, porque eu quero que os objetivos fiquem guardados, né, nesse vídeo, que vocês sempre possam voltar neles. Eu não costumo fazer slides com tanto texto, né, a não ser que seja para guardar, como é o caso desse, né, dessa gravação. Então, o objetivo geral é investigar a constituição, a instituição e a circulação de sentidos de palavras em funcionamento no discurso sobre a pandemia. E aqui tem uma questão que eu acho fundamental: os ditos e os não ditos. Então, nós vamos tocar muito de pertinho no que aparece nos dicionários e o que não aparece nos dicionários. Eu tenho lido bastante coisas sobre pandemia, tenho também buscado isso nos dicionários, e nós vamos fazer referência sempre nesses 100 anos à última pandemia que a humanidade viveu, que foi 1918, 1919, né, a pandemia da gripe espanhola, e que na época não foi nomeada como pandemia. Então, isso faz todo sentido, o que significa dizer pandemia e o que significa não dizer pandemia. Hoje se sabe que foi uma pandemia. À época, isso não era dito. Isso também não comparece nos dicionários. Então, o movimento entre o dizer e o não dizer vai passar muito fortemente pela obra da Ine Orlandi sobre as formas do silêncio, né? Então, levando em conta para fazer esse estudo, né, os dicionários, como eles são construídos em rede, e que no interior deles é possível tecer também uma rede de produção de sentidos pelo processo palavra puxa palavra. Esse seria, então, o nosso objetivo geral. Pode passar, Robson. Os objetivos específicos, né, vão delineando um pouco as partes da pesquisa. Eu não vou ler todos, né? Passa muito essa relação entre o que é dito e o que é silenciado, entre olhar dicionários antigos, glossários, vocabulários, nessa metodologia que a gente sempre usa, que é constituir esse arquivo, selecionando obras. Então, cada um de nós vai poder também fazer sua própria seleção, fazer seus próprios recortes, né? Descrever esses dicionários para dar a conhecer essa história dos dicionários, né? Vinculando a história das ideias. Pode passar, Robson. Ah, sempre lembrando, né, da nossa relação com os pressupostos teóricos e analíticos da análise do discurso, né, esse discurso sobre a pandemia, como é que ele aparece nos dicionários e como é que ele vai aparecer nesse silêncio entre palavras. Então, nós temos, por exemplo, pandemia, sindemia, epidemia. Entre essas palavras, o que fica silenciado, o que fica dito, né? Tem um movimento aí que eu quero
olhar. E assim vocês vão descobrir também outros espaços entre palavras, espaços intervalares, que vão estar produzindo sentido sobre isso que a gente está vivendo. Eu quero muito trabalhar com produção, reprodução e transformação, né, da questão do sentido, quer dizer, aonde que há uma ruptura, aonde que vem o novo, esse novo realmente rompe, ou ele é uma nova máscara do que já está posto, e a gente vai movimentar esse sentido, ver como é que isso irrompe na sociedade atual, e o que é que vai ficar guardado nos dicionários, o que é que vai ser passageiro. Então, nós não vamos ficar só nos dicionários, nós vamos também ter contato com as outras materialidades que compõem o discurso sobre a pandemia no ano de 2020, 2021, e se ela seguir nos próximos, né? O Átila Yamarino diz, né, aquele biólogo que discute com muita propriedade as questões da pandemia, o Átila diz 2020, ano 1 da pandemia, 2021, ano 2 da pandemia. E vamos ver quantos anos nós teremos. Então, acho que essa pesquisa se justifica mais ainda, né, por esses 3 anos que haverá de investimento. Pode passar também, Robson. Aqui já é um lugar que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase com vocês, né? Para a gente poder dar, através desse nosso projeto, visibilidade às diferentes formas de veiculação do saber sobre a língua, né? Nesse processo de mundialização, globalização que a gente vive e de digitalização do conhecimento produzido. Então, muitas vezes a gente vê esse acesso ao que é atual, a essa chuva de informações, e fica faltando essa relação com a história da palavra, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode resgatar nesse projeto. Quero destacar também aqui as relações que nós podemos observar para além do silenciamento, né? As ressonâncias, as paráfrases, as repetições, como é que a polissemia funciona, sinonímias, metonímias, as metáforas. Então, me interessa, mais uma vez, pensar nesses processos de produção de sentido que a gente pode observar na palavra e nas definições que vão se agregando a essa palavra, sobretudo, né, nesse ano de 2020, 2021. E também pensar que nós temos 100 anos de dicionarização para observar, né? Mas nós temos também esse popurrí de dicionários dos últimos 20 anos, que são os dicionários online. Então, nós vamos pensar nesse espaço de gramatização das línguas, que é um espaço que nunca está completo, nunca está pronto, nunca está na totalidade, né? E que outras materialidades vão compondo isso pela forma de definições, pela forma de exemplificações, etc. e tal. Então, acho que tem aí algo para acrescentar, né, para além dos dicionários. Pode passar, Robson, por favor. E aqui chegamos aos 3 objetivos finais e mais concretos de todos, e é onde entra o Palinde fortemente para mim, né? Esse projeto deve promover encontros, né, entre nós, e deve produzir um artefato que eu considero muito importante e que tem que começar esse ano, que é um vocabulário temático digital coletivo para ampla consulta pública, visando a instrumentalização e a divulgação linguística. O que que eu pensei? Eu pensei num vocabulário online sobre a pandemia. Então, ali nós vamos poder escolher as palavras que nós vamos definir e nós vamos criar dentro do site do Corpus, ou se não for possível no site do Corpus, num outro espaço dentro da universidade. Eu penso até em contratar a Pró-Reitoria de Pesquisa para ver
se não seria o caso de criar um site diretamente vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da universidade, que está com uma ligação muito forte com todas as informações sobre Covid, né? E que a gente possa, então, produzir, a partir do que existe disponível, definições para essas palavras e exemplificações, inclusive pensando em links para mais leituras, né, que a gente possa fazer esse hiperlink funcionar dentro do nosso vocabulário. Eu não penso que ele vai ser um vocabulário aberto para todo mundo entrar e colocar definições, mas ele não é definitivo. Então, por exemplo, se eu vou definir a palavra aglomeração, eu posto lá aglomeração hoje, né, com tudo que ela deve ter, mas daqui a 2 meses muda o sentido, ou aparecem outras materialidades em que o sentido de aglomeração passa a ser outro, e no grupo alguém vai lá e diz, olha, Verli, nós temos que atualizar o sentido para aglomeração. Eu pensei isso, isso e isso. E aí nós vamos avaliar no grupo e vamos poder inserir lá, porque ele não é uma publicação definitiva, completa, fechada, mas ele não é aberto ao grande público. Nós é que vamos poder ter acesso, ir e vir, né, nesse espaço e colocar novos significados e também novos exemplos e novos links, né? Esse espaço digital ele nos dá uma mobilidade muito grande, ele nos amplia horizontes, e eu acho que nós podemos fazer uma série de coisas bem interessantes a partir daí, né? Quando eu projetei, eu pensei no site do Corpus, mas quando eu projetei, ainda estava iniciando a relação da universidade com todas essas informações sobre a Covid. Então, hoje, eu penso que talvez haja um deslocamento e possa entrar num outro espaço institucional. Mas estou pensando sobre isso ainda, né? Para eu chegar nesse ponto, nós já temos que ter o nosso projeto andando, né? Mostrar alguma coisa já de concreto. E isso, para mim, gente, dentro do projeto, várias vezes aparece vinculado ao Palinde. Isso é um tipo de coisa que eu não posso fazer sozinho. Eu só posso fazer com a ajuda de vocês. E não é com a ajuda de qualquer um. É com a ajuda de quem se interessa por dicionários, que pensa sobre isso, que já tem uma reflexão junto com a gente, ou que pelo menos está disponível para fazer essa reflexão, né? Junto com a gente, quem está iniciando agora. E depois reunir os resultados de pesquisa e produzir um livro. Eu já penso que será mais de um livro, né? Visando subsidiar outros trabalhos da área de estudos linguísticos, histórico-discursivos, enunciativos, lexicográficos, etc., que se interessem pelos processos de produção de sentido na língua e nos saberes sobre a língua. Com tudo o que está acontecendo sobre pandemia, imagine que eu fiz esse projeto entre abril, maio, junho do ano passado, né? E a gente pensava que a pandemia ia terminar logo, então eu propus um livro. Tipo, o resultado será no mínimo um livro. Hoje eu faço essa leitura de que nós vamos ter pelo menos um livro por ano sobre isso, né? E quero dizer que os recursos que eu recebo da Bolsa do CNPq são para apoiar a minha pesquisa. Então, não vai ser por falta de recurso que a gente não vai botar livro na rua, que a gente não vai botar site no ar, né? A gente vai dar um jeito de ter esses recursos, tá? Pode passar, Robson. A meta está muito ligada a vocês, então, né? E isso está lá no meu projeto. Tudo que estou colocando aqui é recorte lá do meu projeto, né? Todo esse trabalho deverá desencadear na elaboração do que denominamos vocabulário temático sobre a pandemia. Um artefato de leitura, lista de palavras em ordem alfabética com definições e exemplos, construído por muitas mãos no interior do grupo de estudos Palavra, Língua, Discurso, e constará como ferramenta de consulta totalmente acessível ao público em geral na plataforma digital do site do Laboratório Corpus, do PPGL, ou de outro espaço institucional da UFSM.
que a gente possa criar a partir de agora. Então, vocês nem sabiam, mas estão absolutamente comprometidos com o CNPq. Se vocês me largarem, eu estou perdida. Brincadeiras à parte, eu confio no meu grupo, sei que esse grupo é de fé e não vai me deixar. Pode seguir. A justificativa, né? A gente ficou um texto um pouco pequeno, mas eu quero que fique na gravação para depois vocês poderem ler. Vai muito fortemente do compromisso que eu acho que um grupo de pesquisadores tem que ter com o tempo presente. E eu sempre digo que a passagem desse espaço entre fazer pesquisa e ocupar um lugar intelectual no cenário da pesquisa é se envolver de fato com as problemáticas do seu tempo. Nós não podemos nos omitir diante dos problemas que o nosso tempo coloca. Então, a minha forma de assumir esse papel, né, é propor, discutir sobre pandemia, é publicar sobre pandemia, é mostrar como essa velocidade do espaço digital não pode nos assustar e ela tem que ser usada a nosso favor, né? Como nós temos que mostrar os sentidos que estão vindo em repetição e os novos sentidos que estão se agregando, e temos que dar visibilidade a isso para que todos possam consultar. Pesquisadores e sujeitos, né, que financiam as nossas pesquisas, que é toda a sociedade brasileira, né? Então, viver num tempo de pandemia, no tempo presente, é estar sendo convocado para falar dela, do nosso lugar de pesquisadores das ciências humanas, dos estudos da linguagem e da teoria do discurso. E nós temos instrumentos para isso. Não podemos nos omitir nesse momento. Pode continuar, Robson. E levanto, né, um pouco de questionamento a partir da INI, né, para dizer que nós não nos deteremos só no que é dito e no que foi dito no passado. Consideramos também o silenciamento como processo de produção de sentidos da maior relevância e nos perguntamos o que não foi dito e o que não é dito sobre a pandemia. No âmbito do discurso sobre, abordaremos diferentes práticas sociais, trazendo à baila palavras e sentidos advindos de outras áreas do conhecimento e de outros discursos em funcionamento no interior da sociedade brasileira, em diferentes momentos sociohistóricos. Pode passar, Robson. Já estou finalizando a minha apresentação, que não vou trazer questões teóricas, tem toda uma sustentação teórica, né? O projeto tem mais de 20 páginas, mas eu acho que o importante é trazer essas questões para vocês e dizer que a minha proposta é seguir com vocês abrindo as caixas das palavras, a moda do Eduardo Galeano, quando ele nos diz que numa caixa vermelha guarda as palavras furiosas, numa verde, as palavras amantes, em uma caixa azul, as neutras, numa caixa amarela, as tristes, e numa caixa transparente, guarda as palavras que têm magia. Fecha aspas, né? Buscando compreender como elas fazem sentido e constituem o sujeito no nosso tempo presente. Eu já usei essa citação do Galeano em outros momentos, trouxe para dentro do projeto, porque ela diz muito do que eu sou. Eu estou sempre querendo abrir essas caixinhas e ver o que essas palavras têm, né, de história e de produção de sentido também na contemporaneidade. Pode continuar, Robson. E aí vem, né, o convite. Vamos lá? Para vocês virem comigo nesse trabalho, né? É um período de março de 2021 a março de 2024. Os participantes são, primeiro de tudo, vocês, os meus orientandos, pesquisadores parceiros, como a Maria Cleci, que está aqui presente, e tantos outros que certamente vão ingressar nessa pesquisa, né, interessados em geral.
pré-requisitos? Não tem, a pessoa não precisa ser institucionalizada, não precisa ser mestre nem doutora, mas tem que ser alguém proativo, responsável e que tenha esse desejo, né, de saber mais e de produzir conhecimento. Na sequência, as minhas referências bibliográficas, né, Robson, tu pode parar um pouquinho em cada uma das páginas, né, para vocês verem o que eu li, para preparar o projeto e para colocar já como proposta de leitura também para vocês. É isso, Robson. Podemos finalizar também a gravação aqui.